Olá, seja muito bem-vindo a mais um Viva Talks. Este que é o nosso terceiro episódio, neste ano de 2026. E hoje a gente traz um conteúdo um tanto até polêmico, que dá pano para manga. Hoje a gente vai falar sobre por que estar em todas as redes, a conexão entre o offline e o online. A gente fala muito sobre a importância do online, batemos muito na teclinha do digital, e nós que vivemos marketing diariamente percebemos que às vezes o offline ele acaba sendo até esquecido. E a ideia não é essa, a gente vai falar muito sobre isso também. A ideia é muito mais a gente entender que o boca a boca, ele não é mais suficiente. E muito se ouve do comércio, do prestador de serviço, da indústria, de todas as formas, de todos os segmentos, de que o boca a boca é muito importante. E é sim, mas a gente entende que esse boca a boca ele mudou. Hoje o boca a boca ele vem acompanhado de uma pesquisa. Não se trata somente de você indicar para alguém, mas a indicação ela é acompanhada em uma pesquisa em algum meio digital. E a gente vai falar muito sobre isso, como esse universo do online e offline, eles se encontram e ganham força. E aqui comigo, mais uma vez, os meus colegas, Andréia. Andréia, que é consultora e instrutora, responsável pelo atendimento aqui na Viva também. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, Liz. E, particularmente, eu gosto muito do tema do nosso podcast de hoje, hein? Gosto muito de falar sobre online e offline. As pessoas esquecem, né, de falar sobre o offline e também acham que hoje em dia é só online. Bem oportuna. Exato. Situações que a gente vivia que dava certo há muitos anos atrás, eu brinco que eu sou do tempo do marketing em que enviar SMS funcionava. Hoje em dia é visto como spam, então as estratégias elas mudaram. E claro, para falar sobre isso com a gente também, o meu colega Cássio, o Cássio que é videomaker, ele que é instrutor aqui na Viva também, e consultor comercial. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, Lisiane, muito obrigado a todos. E vamos lá, hoje esse assunto aí tem tudo para falar. Quando a gente fala de online, offline, a gente fala muito das estratégias, né? Desse universo estratégico e o quanto é importante a gente falar dessa comunicação integrada que reúne esses dois mundos, tá? E aí, quando alguém diz, né, preciso estar em todas as redes, preciso estar em todas as redes. Será que a gente precisa estar em todas as redes? E o que isso realmente significa quando a gente vai falar de estar em todos os canais? André, para você a pergunta. Então, assim, eu sempre respondo o seguinte quando alguém me pergunta se precisa estar em todas as redes. Precisa estar nas redes em que é conveniente para sua empresa. Não adianta eu estar numa rede que não conversa com o meu público, né. Então assim, ó, e também entender que a rede, ele é um caminho. Então, se eu ter essa noção que a rede é um caminho, e eu preciso estar onde o meu público está, fica mais fácil definir qual é ela. Mas como que eu vou saber qual é ela? Eu preciso ter estratégia. Porque postar por postar e aí eu vou fazer um outdoor, eu vou fazer uma postagem no Instagram, eu vou estar no TikTok, vou fazer um flyer. Por fazer, nenhum deles é eficiente sem estratégia. Então isso é muito, muito importante. Quando eu penso em onde estar, eu preciso ter ciência de onde o meu público está. Se o meu público está no Facebook, é no Facebook que eu tenho que estar. É claro que, acompanhado disso, eu sempre falo, a gente nunca vai estar em uma rede apenas, em um local apenas. Então, eu tenho que fazer um estudo do meu público, um estudo de onde eu quero chegar com a minha comunicação, com a minha empresa, para daí eu escolher que canais eu vou comunicar e como eu vou me comunicar neles. Então, eu sempre começo, gosto de enfatizar isso, já teve outros podcasts que eu mencionei, planejamento é tudo, até para se comunicar corretamente. Eu conversei com uma pessoa essa semana, um empresário, nas consultorias de agro que a gente costuma fazer,
E ele me falou assim: "Andreia, 90% do meu público está no Facebook, pela idade, pelo comportamento, pelo produto de serviço que eu ofereço". Aí eu falei: "Você tem página no Facebook?". Aí ele ficou quieto, ele falou: "Não". Então, você está comunicando para quem? O TikTok que não vai ser, né, nada contra o TikTok, mas se o teu público está no Facebook, é lá que você precisa estar. Então, assim, muita gente acha que os meios de comunicação, né, estão obsoletos, mas a gente tem que lembrar que não é a gente que define, né. E muitas vezes as pessoas levam isso para o lado pessoal. Eu gosto mais do Instagram, então a minha empresa deve estar no Instagram, por exemplo. Quando o olhar ele deve ser inverso, aonde o meu cliente está, né, complementando isso que tu traz, né, Andreia, a importância da gente, trocar de lado, trocar do lado da mesa, entender quem está do outro lado, o que ela quer ver. É importante a gente estar em muitas mídias, diversificar, não colocar todo o conteúdo numa mídia só? É, mas focar naquela em que você tem certeza que o seu público está. Até porque tem uma coisa bem importante, que eu sempre menciono, o que eu vou comunicar. Se eu tiver um conteúdo que se encaixa muito com o YouTube, eu tenho que eu tenho que entender como cada rede funciona, onde meu público está e o que ele busca. Porque às vezes o meu público está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, mas ele não procura a mesma coisa em todos os canais. Em cada canal ele procura uma coisa e eu preciso saber para que cada canal funciona. Até para comunicar melhor. Como que eu vou me comunicar no YouTube? O meu cliente no YouTube busca o quê? Busca mais instrução, busca conteúdos mais aprofundados, isso ele não vai encontrar no Instagram. Então eu preciso levar aquilo que você acabou de falar, né, Liz? Eu preciso levar esse conteúdo mais aprofundado lá, porque o meu cliente está lá e ele gosta de ver isso lá. Ah, no Instagram ele quer mais diversão, coisas leves, e aí eu comunico de acordo com a necessidade e com o que ele busca em cada leite também. Perfeito. Cássio, do ponto de vista comercial, como você entende isso de estar em mais canais, estar aonde o cliente está, e trabalhar o online e o offline? Do ponto de vista comercial, como você vê isso? Sim, Isane, e hoje o que que acontece? A gente percebe que as pessoas elas estão não se dedicando muito no posicionamento online, né? Então é sempre mais no offline. Mas o que que acontece? A gente tem que lembrar que quando as pessoas elas saem do serviço, o primeiro contato é o celular. Então, onde que elas estão? Para não ter que se dirigir até o local, ir lá, dar uma olhada, às vezes o que que acontece? Perda de tempo. E aí, o que que a gente faz? A gente pesquisa tudo no meio online. Então, se você acaba postando e se torna um pouco repetitivo, que isso fique martelando, as pessoas vão lá, olham, isso aí acaba ficando mais memorável. Então, automaticamente, quando a pessoa vai querer comprar algo, o instinto, o psicológico, a gente diz sempre que existe uma psicologia por trás disso e ela faz o ponto de você dizer: "Nossa, vi novamente, vou ir lá, vou ir comprar, vou ir visitar". Então a gente fala, tem que dar uma atenção, postar frequentemente, não deixar isso parado. Por quê? Porque é essa repetição que vai te mostrar autoridade, vai trazer mais empoderamento e mais força para criar resultados. Perfeito. E até nós, aqui na Viva, a gente fala muito do digital, produzimos conteúdo para o digital, planejamos o digital, e isso é uma rotina diária aqui da Viva. E nem por isso a gente sai do offline, mesmo respirando esse universo online. Só para você entender, aqui na Viva, por exemplo, nós trabalhamos com folders impressos. Dependendo do público que a gente atende, a palestra que a gente vai realizar, a prospecção comercial que a gente vai fazer, a gente deixa o folder impresso, porque o online e o offline, eles se complementam. Para quem acha que são mundos diferentes, está completamente enganado. Eles se complementam, um complementa o outro.
Não é arcaico no escritório digital trabalhar com material impresso, muito pelo contrário, é entender como esses universos se complementam e como estrategicamente isso funciona para a gente ter bons resultados também dentro de cada negócio, tá? Eu quero trazer alguns exemplos que eu separei aqui em relação a esses universos, aonde a gente usa muito o online e o offline. Por exemplo, feiras, a gente costuma fazer muito isso, né. Como eu citei, palestras que a gente faz, dependendo do público, a gente une esses 2 universos, desde o banner impresso de boas-vindas com QR Code para a pessoa ler, escanear aquele QR Code e migrar para o digital. Veja como os 2 universos eles se integram. Pode complementar. O que eu vejo muito, né, o marketing fortalecido dentro disso, ele é uma opção da qual eu mesmo tenho um cartão de visita do qual onde eu faço essas visitas, eu deixo esse nosso material, portfólio bem desenvolvido, de todos os nossos serviços, tanto quanto o cartão. E o cartão ele tem um detalhezinho a mais que faz com que a pessoa também ela se conecta com o nosso perfil e ele acaba não jogando fora isso. Então isso aí, de qualquer modo, se conecta também e fortalece o nosso vínculo, tanto no online quanto no offline. Tu tá com um cartão aqui? Não, tô ali na minha mesa. Pega lá na tua mesa e mostra aqui para o pessoal o cartão, por favor. André, quer complementar enquanto o Cássio pega o cartão lá? Sim, o que eu queria falar é o seguinte, assim como o Cássio mencionou do cartão, uma coisa que é bem importante hoje, o offline, né, o flyer, o folder, o catálogo, indiferente do material que você vai usar para o offline, a gente não aceita, nós como consumidores não aceitamos qualquer coisa. Então também precisamos chamar a atenção no layout do meu material, sabe aquele outdoor 3D que a gente fala, que ele está saindo pelo outdoor, né, alguma coisa assim. Então tudo isso chama bastante a atenção, fugir do padrão, né, fugir do padrão. Cássio, mostra aí para a câmera o o cartão tão fofinho, Cássio, né. Isso. Ele vem até um tamanho diferente, Cássio. Isso, ele tem um tamanho diferenciado e o que que acontece? Geralmente as pessoas têm aquele desejo de ter um iPhone, então a gente fala: "Hoje eu vou te entregar um iPhone de presente", e quando a pessoa automaticamente vira ele, ela se depara com o formato nosso das redes sociais. E Tem um QR Code, isso, também tem um QR Code. Então, de todas as formas, ele vem a comunicar o nosso serviço e ele se torna algo bem agradável para a pessoa ter que guardar. mais uma união interessante do online com o offline. E quando a gente fala desses eventos offline também, palestra, feira, o folder, o banner com o QR Code, o cartão de visita, como o Cássio tem aqui também, mas é muito interessante a gente também pontuar a tal da landing page, né, a tal da LP, que a gente fala amigavelmente aqui, né, de forma íntima. A landing page é aquela página na internet aonde a gente tem um texto, né, uma redação que tem um poder de convencimento e você deixar os teus dados ali para que justamente a gente chegue mais perto do fundo do funil, para que a gente tenha uma venda de fato efetivada. Então, às vezes, em eventos, a gente vê de novo essa união, o QR Code que está lá num banner, que vai ser direcionado para essa landing page, que nada mais é do que uma página que tem o poder de convencer através do conteúdo e que você deixa lá seus dados e pode comprar alguma coisa que diz respeito àquele momento, tá? Eu ia dizer, mas é importante, feliz, a gente saber que a landing page não é o meu site. As pessoas precisam ter claramente essa divisão do que é uma landing page e do que é o site. Você mencionou ali, ah, fui na feira, tem a LP. Ela é criada especificamente com um objetivo, comercial. É feito totalmente comercial e com esse objetivo claro. Ah, eu quero, a gente fala converter, né, de leads e tal. Então, assim, ó, eu quero conquistar, vender mais livros. Eu quero vender mais garrafa térmica.
né. Claro que são objetos mais simples, né, mas, quando a gente está fazendo uma landing page tem que ter um objetivo bem claro, não é para vender todos os meus produtos. A landing page ela é focada em algum produto ou uma categoria de produtos específico para momentos específicos, como feiras, eventos. Eu posso ter landing page rodando o ano inteiro, mas sempre com objetivos claros. E posso ter mais que uma até, desde que os meus objetivos estejam bem traçados, porque senão as pessoas se perdem, né? E a conversão dela, acredito que era isso que você ia falar, de estar conectada com o WhatsApp. O WhatsApp no sentido do networking, porque muitas vezes a gente vai para feira, vai para um evento e faz networking ali. Mas é importante, de novo, eu saí da offline, aí eu vim para o online através do WhatsApp para manter relacionamento. E de novo, isso funciona, que é através a partir do networking que eu consigo construir esse relacionamento através do online, que é o WhatsApp. Outra situação que a gente vê aqui são as lojas físicas. Falando de loja física nesse universo online e offline. Primeiro ponto, ter conta ativa lá no Google. As pessoas precisam, uma pessoa física, ela não vai ficar rodando a cidade procurando a tua fachada. Então é importante a gente ter uma conta ativa lá no Google para que justamente as pessoas possam chegar até você, tá? Elas pesquisam no Instagram, isso que o Cássio comentou anteriormente, a importância de nós termos um Instagram organizado, alimentado, com informações claras, simples, objetivas, tá? Porque as pessoas pesquisam ali. Nós falávamos já em podcast anterior, não lembro se foi no primeiro, acho que foi no primeiro desse ano, o como, a pesquisa, né, dentro de mídia social, ela cresce muito nesse ano de 2026 e como isso tem sido uma tendência muito forte, tá. A avaliação, as pessoas avaliam. Hoje mesmo, hoje de manhã, eu estava buscando capa para sofá. Tenho 2 crianças pequenas, o meu sofá está todo encardido, não tem mais jeito de limpar. Não pretendo trocar de sofá tão cedo, então vou resolver com uma capa. E aí eu estava buscando uma capa de sofá e o meu, critério de escolha é avaliação, reputação. O quanto as pessoas têm dado de nota para aqueles produtos que eu estava pesquisando. Isso é fator de decisão de compra, a gente precisa olhar para isso também. E de novo, na loja física a gente tem também a compra presencial. Compra online não substitui a compra presencial, que são compras diferentes, mas eu preciso ter uma boa experiência lá. Andréia, quer complementar alguma coisa sobre loja física? Hoje a gente o Cássio também, né, daqui a pouco entra um pouquinho marketing e vendas, mas existe a nossa curva, né, de vendas. Então, assim, quando eu decido comprar um produto, vou comprar um notebook, né. Antigamente eu comprava um notebook: "Liz, qual notebook tu me recomenda?" Aí tu me falava: "Ah, recomendo tal notebook". Eu ia lá e comprava. Hoje em dia tem alguns critérios aí que adicionaram com as mídias online, né. Então além da tua indicação, né, que a gente falava lá no início do podcast, eu também vou pesquisar. Então quando eu chego numa loja física, caso eu não compre na online, quando eu chego numa loja física, eu já sei as informações. Eu já sei quanto de memória eu preciso que ele tenha, eu já sei que cor eu quero, eu já sei a marca que eu quero. O vendedor, ele não está ali para me convencer de que eu preciso de um notebook. Ele está ali para me auxiliar entre as opções que ele tem na loja, para qual eu vou adquirir. "Ah, eu não tenho o que você pesquisou". "Não, mas eu tenho um equivalente". Então, assim, hoje o vendedor, né, Cássio, ele se torna muito mais um consultor do que alguém que convence a gente a comprar um produto, né. Pois. Então ele já chega lá pesquisado, né, já chega com a ideia formada. Isso, Andréia. E eu sempre reforço também que quando essa pessoa ela já pesquisou, que a gente tem que entender que ela fez o quê? Ela fez a primeira avaliação dela, onde que ela não tocou no objeto, às vezes foi por uma indicação, às vezes foi porque eu ouço alguém ou vejo alguém, e isso, se ele está usando é porque é bom.
Então vou em busca. Se eu não cheguei e pedi o nome de qual produto que é, eu vou pesquisar. E eu lembro daquele formato. Por exemplo, eu vejo às vezes o celular, né, o iPhone laranja. As pessoas vão sabendo que é isso, porque a mídia ela reforça essa cor. Então eu vou lá, pesquiso e tal, mas tô indo pelo intuito, todo mundo tá falando. Mas quando eu chego ali na loja e tal, eu gostaria de ter aquela sensação de poder tocar, poder sentir, receber talvez mais alguma dica mais a fundo, porque que às vezes a gente tem que entender do que a gente vende, né. Por quê? Porque isso aí é um convencimento que vai acabar ajudando na hora da venda. Então, a pessoa também tem que estar preparada em primeira abordagem no meio online, para depois abordar ela também no offline e trazer aquele detalhe que às vezes a pessoa não encontra na compra online. Então, você ter atenção de ouvir, a gente sempre fala em ouvir mais, perceber a necessidade da pessoa e chegar nesse ponto mesmo, para quê? Porque a gente sabe de uma dor. E a gente vai tentar curar ela. Então é isso que eu digo, uma boa abordagem pós um bom ouvido, ouvir antes, eu acho que isso daí é um acerto bem enorme nessa parte aí de vendas. A ideia do online é ele educar antes, para que o offline, ele de fato efetive a venda. Então o offline ele conecta, e o online tem o poder de escala. Escala no sentido de vender mais, eu já fiz uma conexão. Só para trazer em resumo a minha pesquisa de sofá, que eu comentei ali anteriormente, o que eu decidi hoje de manhã quando fazia essa pesquisa, eu não comprei, eu decidi que eu vou comprar na loja física. Então entender que existem momentos, produtos e fases que é para todas as linhas de frente de vendas, seja no online, seja no offline. Eu tentei no online para este produto, mas eu, Liz, me sinto mais confortável em comprar na loja física. E hoje de manhã eu decidi que não, eu não vou comprar aqui no online, não me senti segura. Eu quero ir para uma loja física e ter a consultoria de uma vendedora que conhece do produto, que conhece do tecido, que conhece de tamanho. Então, a gente entende muitas vezes que através das mídias sociais, através da internet, aquele conteúdo ele vai me educar, ele vai me ensinar em relação àquilo que eu preciso, mas é no offline que eu conecto. E de novo a importância desses 2 universos estarem juntos, né. E isso eu sempre falo bastante, né, com as pessoas com quem a gente conversa, que eles não precisam ter medo do online. Porque é exatamente isso que você falou. No online a gente pesquisa, a gente tem conhecimento de funcionamento, de mais ou menos o que que eu quero. E aí quando eu vou para o offline, eu quero o quê? Eu quero atenção. Que se eu não quisesse atenção, eu comprava online, entende? Então assim, ó, eu sempre falo, você não precisa ter medo do concorrente online. "Ah, porque é mais barato", você tem que ter no físico o diferencial. E o diferencial é o quê? É a atenção, é conhecer. Quantas vezes eu vou pegar o teu exemplo, quantas vezes a gente já chegou numa loja que vende esse tipo de produto e a pessoa não sabe a diferença entre tecido A e B? Se não é saber a diferença do A e B, eu compro pela internet. E infelizmente é mais comum do que a gente possa imaginar. Então é isso, eu tenho que ser especialista em entender tudo que eu estou vendendo aqui. Né, quando eu sei disso, eu não preciso ter medo do online, pelo contrário, o online é meu aliado. Quanto mais as pessoas entenderem do produto de forma online, mais eu consigo me posicionar com um atendimento diferenciado. Isso mesmo, e até também complementando, porque tanto nos treinamentos de foto e vídeo, da qual a gente mostra as técnicas de você tá, especificando um pouco mais no online, em detalhamentos, mesmo assim a pessoa quer ir, e como a Lisane complementou, tu quer ir tocar, porque nós mesmo, né, Liz, a gente comprou online e se frustramos por um negócio que acabou te atrasando um pouco mais o nosso serviço, que foram as câmeras. Isso. Então, gente, é isso que reforça mais. Ainda a venda offline, ela é
um detalhe que a gente tem que colocar em mente que ela é uma aprovação muito forte, tá. Porque se às vezes a gente tá com uma dúvida em algum detalhe, perante até quesitos de valores, a gente vai aonde se sente mais à vontade, e já tá mais ou menos com 90% da venda ali, né. Porque se a pessoa chegou e foi para querer ver, ela tá realmente querendo esse produto, então é só dar aquele detalhezinho, como a Andrea também questionou, você também, então sempre ficar atento nessa parte. Show. E complementando isso, a gente já falou um pouquinho da landing page, mas vamos entrar agora um pouco mais no e-commerce e na importância da gente ter um conteúdo estruturado. A Andrea já explicava antes a diferença entre um site e uma landing page, né? A landing page ela tem um objetivo comercial de vender alguma coisa. Agora, o site, ele tem muito mais o objetivo, aquele site institucional, de falar quem você é, a tua expertise, os teus produtos. Quer dizer, todas as informações que eu preciso sobre o teu negócio, de uma forma geral, elas vão se encontrar ali no site. E aí, Andreia, vamos detalhar um pouco mais sobre essa questão da diferença da landing page e do site institucional, tá? Falando desse objetivo da promessa, da conversão e como a gente usa isso muitas vezes no próprio funil de vendas também. O site, o institucional, a gente sempre fala, né? O funil de vendas é o funil mesmo, né? Igual o funil que a gente tem lá em casa para colocar vinho no pó na garrafa, né? Doro. Dando assim, a parte de cima é para atrair mais e ele vai ficando mais fino e a parte de baixo é onde a pessoa já vai virar nosso cliente, já tem essa ideia de virar nosso cliente. O site institucional, ele tá lá em cima, entre as primeiras partes do funil. Por quê? Porque ele fala também quem nós somos, ele traz informações gerais. A landing page a gente usa muito do meio para o fim do funil, que é quando o meu grau de convencimento sobre o meu produto, o meu diferencial é muito maior. Vamos pensar num cabo, né, que é um bem de um valor maior, né. Se eu tenho na landing page sobre o cabo, hoje em dia eu não eu vou pegar um Gol, que é o carro que todo mundo já conhece, já tem história, meio acho que não há na vida quem não teve um Gol um dia, né, ou pensou em quê, né? Ou pensou em ter. Então, assim, hoje em dia não precisa mais ter uma landing page para um Gol, porque ele se vende sozinho, digamos assim. Mas vamos supor que a gente está fazendo um Gol totalmente diferente. Ele só tem o mesmo nome, mas é um produto totalmente diferente. A gente está reformulando esse produto e a gente quer dar um destaque maior, aí eu vou trazer ele para ter um destaque maior nas minhas vendas. Então, no meio do meu leque de opções na minha concessionária, eu quero dar destaque para o Gol. Então eu vou fazer uma landing page, porque todo mundo que pesquisar sobre o lançamento, que pesquisar, sobre o Gol propriamente dito, vai cair na minha landing page, aí ele vai seguir, a gente sempre fala que a landing page ela vai criando o convencimento, toda a estrutura dela, ela tem que ser pensada em convencer você de que o Gol que eu vendo é melhor que o Gol que o Cássio vai vender. Apesar de às vezes ser o mesmo produto, mas a minha landing vai criar isso, ele vai trazer aí prova social que a gente chama, que é pessoas dizendo que: "Meu Deus, o Gol que eu comprei lá na concessionária da Andreia é ótimo", né. Ele vai trazer detalhes sobre esse produto, trazendo por que que eu teria que ter aqui por caso antes de dores, né, do cliente, então ele vai trazer ali, e ele vai trazendo tudo para você no final clicar e ou comprar o produto ou no caso de um produto, assim, de um valor maior, ele vai cair para um consultor. Quando caiu para o consultor já é peixe na rede, né, mas é muito comum a gente ver isso, até mesmo na venda de imóveis também de alto valor, veículos, como você fala, mas a gente esses produtos de alto valor agregado e de baixo valor agregado também, a landing page funciona muito bem. E normalmente o que que acontece?
Pra pessoa preencher, né, os campos e tal, porque a landing page também tem campos para já dar uma trabalhada melhor nesse lead, né, que a gente chama que é o cliente. Então o que que acontece? Para você receber, preencher, né, tal, uma razão para você preencher, muitas vezes eu te dou algo, ou uma LP ou um e-book, eu te dou presente, né. Ah, ou te dou um desconto, sabe, quem nunca foi lá, pesquisou alguma coisa e caiu num negócio que tinha um monte de informação, você adorou as informações, mas para ter mais tu precisaria completar o formulário, né. E essa é a landing page, vai cair com o consultor, e aí quando ele vem trabalhar com você, ele já tem informações a seu respeito. Então ele já começa do zero, né. Isso. Então a landing page é ótima para é um marketing ótimo para o comercial. Ela funciona bem, porque ela qualifica, né, Cássio. Ela acaba quer dizer, eu vou dar mais um clique, é porque eu realmente tenho interesse. Então a landing page ela tem o poder de ser uma peneira, e qualifica melhor para que a gente tenha encaminhamento para o fechamento. Isso mesmo, Lisane. Isso a gente já fez também, já aplicou e com certeza veio leads, teve alguns que não foram até o fim, mas teve aqueles que vieram. E aqueles que vieram foi assim, ó, 99% de fechamento, porque eles chegaram realmente até o final com o intuito, porque se a pessoa logo desiste e não vem, então são pessoas, como foi dito pelo André, desqualificadas que não estão com interesse. Então, aqueles que realmente estão, eles vão parar, vão escrever, vão assinalar, vão preencher tudo bem certinho, por quê? Porque já existe um desejo. E às vezes tem pessoas que também ainda, não sabem pela palavra LP, mas com certeza já clicaram nisso, já caíram nesse funil, por quê? Porque às vezes é intuito, a gente não sabe pelo nome, mas essa isca acabou fazendo com que a gente caísse e se preenchendo, preenchendo até você dizer: "Nossa, era isso que eu precisava". E de repente alguém te liga, já sabendo de todas as informações, e aí que acontece? Fechamento. Então ele fortalece isso muito mais rápido e prático, sem perda de tempo. Funciona. Outro ponto interessante desse universo digital é o tal do e-commerce, né? E muitas vezes a gente ouve ainda as empresas falarem que e-commerce é somente para grandes empresas, quando muito pelo contrário, o e-commerce ele pode ser uma ferramenta digital, um site, uma loja online, para qualquer negócio é possível vender. E ele tem vários pontos positivos, né? A gente fala de ampliar o alcance geograficamente. Nós que estamos localizados aqui em Santa Catarina, aqui no oeste, a gente não fica limitada à nossa região. Outro ponto positivo do e-commerce, trabalha 24 horas por dia. E o consumo de compras efetivadas na madrugada vem crescendo absurdamente, cada vez mais. Eu não sei se é insônia ou o quê, né, eu enquanto amamentava também já fiz isso, mas é muito comum as pessoas estarem cada vez mais consumindo durante a madrugada. E se você tem uma loja aberta durante a madrugada, uma grande possibilidade de venda também, tá. Além do e-commerce ter um ponto interessante, que é a conexão com o tráfego pago. Quando eu posso fazer os patrocinados através de Google, através lá dentro do YouTube, do Meta e tantas outras mídias, e ter essa conexão também trazendo o usuário para dentro da nossa loja. Por quê? As pessoas não têm obrigação de saber que você tem uma loja online, como um e-commerce, mas nós, enquanto lojistas, temos a obrigação de comunicar, de contar ao mundo de que existe essa possibilidade de você comprar na minha loja, através, né, de diferentes horários, aí seja onde você estiver. Isso facilita muito também, tá? E também, né, Liz, seja no e-commerce, seja na EIP, né, na landing page, seja no site institucional, é muito importante a nossa marca ter o propósito, né? Ela tem que ter uma identidade, né? Então, assim,
Essa semana até estava fugindo um pouquinho aqui do e-commerce, mas essa semana eu estava, vendo esse fim de semana, eu estava vendo um uma postagem que falava assim, ninguém mais usa, por exemplo, um boné com a marca da empresa, mas as pessoas usam um boné com um propósito. Então a pessoa não usa um boné com a marca da Nike, mas ela usa um faça você, se cuide, que é o propósito, né. Então, assim, cada vez mais a empresa tem que ter esse propósito, e isso tem que estar claro, indiferente se é no e-commerce, se é no institucional, se é uma landing page, a minha identidade, meu propósito, ela tem que estar em todos os canais, né. Então, assim, ela tá de várias formas, com palavras, com a cor, né, a identidade visual, com os nossos símbolos, então é muito forte isso, tá. E aí quando você fala assim: "Ah, a gente tem que comunicar", e tem que comunicar sempre, o tempo todo. Por quê? Porque se eu falar uma vez hoje, uma vez ano que vem, ou mês que vem, vou pegar menos tempo. Uma vez hoje, uma vez mês que vem, ninguém vai lembrar de mim. Eu tenho que comunicar hoje, eu tenho que comunicar amanhã, eu tenho que comunicar semana que vem, na outra semana, todos os dias. Então eu sempre tenho que estar comunicando: "Olha, eu tenho um e-commerce, não pode vir até a loja, mas também você pode comprar online". É claro que a gente sempre fala, não falar sempre da mesma forma, né. Hoje eu falei, "Ah, nós temos a loja online", amanhã eu falo, "Temos a loja física e online". No outro dia eu falo, "Receba o produto na comodidade da sua casa". Então, assim, eu falo a mesma coisa de maneiras diferentes, porque quanto mais você falar, mais você vai ser lembrado. Né, então: "Ah, eu preciso de alguma coisa", "Opa, espera aí, tem tal loja que vende isso aqui". Mas o que gera um encantamento, o que gera aquele engajamento, é aquela palavrinha bonitinha, né, do storytelling. Então o que vai gerar emoção com a minha marca, a conexão com a minha marca, é a história que eu vou contar. O que vai fazer ela ser lembrada é eu falar várias vezes da minha marca. Do meu produto, do que eu ofereço, como eu ofereço. Então, assim, a repetição é um fator muito importante para ser lembrado. E o storytelling, né, o encantamento, a conexão da pessoa ficar comigo vai ser através do storytelling. É uma presença consistente, né, Ambraia? Pediu uma series de presença consistente, todo o tempo. E o quanto isso é importante no comercial, não é, Caio? Isso aí, Zani, isso aí sofre muito se não tiver a parte da sustentação ali do marketing, nessa parte aí, principalmente no comercial. Por quê? Sem ter o marketing, isso aí não suporta. A gente sempre fala, e também, quem nunca ouviu, ah, mas isso aqui está sendo repetido de novo. A gente fala, pessoal, tem que repetir. Tá, então a gente tem que, claro, como a Andrea comentou, tem aquele detalhe de interpretação, mas a gente tem que repetir. Ambos site, ambos físico, a gente tem que estar martelando nessa tecla, tá. Então para quê? Para que gere aquele impacto, tanto o psicológico de reforçar, ele é a chamada mensagem subliminar, que nós como designers também levamos muito a fundo. Então isso se torna muito no comercial, e é peça fundamental, não tem como deixar sem isso. Sabe que eu sempre falo, né, que se não fosse importante o marketing, a repetição, o marketing, a Coca-Cola não precisava fazer mais marketing. Ela vende, vende muito, no mundo inteiro. Por que que ela continua fazendo publicidade? Por que que todo Natal a gente vê o urso, o Papai Noel lá da Coca-Cola? Há quantas décadas isso acontece? É repetição, mas é o que faz as pessoas lembrarem sempre da Coca-Cola, né, num universo com tantas opções, né, para tudo. Se você se apagar, some. A gente trouxe aqui alguns erros que travam o crescimento, tá? Possíveis respostas para os erros que travam o crescimento do seu negócio, olhando para esse universo online e offline, tá? Primeiro,
postar sem estratégia. Falamos muito sobre isso aqui. Estar em uma só rede, com tantos canais à disposição, é arriscado estar em só uma rede. Não integrar o WhatsApp. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta essencial, básica, eu diria, para todo o processo de vendas, para todo o processo de marketing. Então, precisamos integrar o WhatsApp. Não ter processo de vendas. A gente falou de funil, a gente falou de landing page, falamos de e-commerce, a importância de ter uma presença consistente nas redes, tá? Não medir resultados. Como isso é comum, a gente ouve muitas empresas falarem que não teve resultados, e aí a gente seta como a gente começa a fazer uma avaliação sobre investimento versus o número de pessoas que chamaram, quantos fechamentos nós tivemos, e o que se vê é que não se tem uma análise desses resultados, isso faz a diferença também. E por último, que é um erro, assim, mais comum do que eu gostaria de ver, que é fazer tudo sozinho sem método. Eu faço do meu jeito. Gente, isso inibe o crescimento de qualquer negócio, se você não tem método e se você decidiu fazer tudo sozinho. Entenda que o maior gargalo do teu negócio é você. É você o maior gargalo do teu negócio. E a gente entender métodos é bem importante. Quero complementar? Com mais alguma que vocês lembram? Enfim, né, que empreender sem estratégia digital, tá, no online e offline não funciona. Eu já falo, é estratégia para. Sabe que eu sempre falo de estratégia, né? Eu acho que assim, ó, para mim, eu não consigo assentar fazer qualquer coisa num negócio sem estratégia. Eu já tive um negócio uma vez meu, e eu confesso que na época eu não, sabe, não tinha essa noção. E eu percebo que o meu grande é claro, a gente, né, não faliu, digamos assim, né, a gente vendeu o negócio que nos mudamos, mas eu percebo que poderia ter crescido muito mais se eu tivesse tido uma boa estratégia, porque a estratégia não é só para comunicação, é para tudo, né, tudo a gente tem que ter estratégia. Hoje, para todo empreendimento, né, para você que não quer abrir um negócio no escuro, tá? Para você que não quer abrir um negócio no escuro, entenda que, o digital, o marketing, ele não é uma tendência, ele é estrutura. Ele é a estrutura do negócio para a gente ser produtivo, ter progresso na nossa jornada enquanto empreendedor. Cássio, quer complementar? Olha, eu sempre falo em planejamento, né, porque quer queira ou não, se tu for fazer algo achando que você vai e vai dar certo, você só faz, 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 se frustra e desiste. E se você planejar antes, você já tem todo o teu trajeto e você só conclui ele. Então é uma base, a Andrea já sabe bastante disso, a gente fortalece sempre isso também, e aí, sem planejamento você não chega em lugar algum. É aquela velha questão, né, eu tenho que saber por que eu tô fazendo, e para que eu tô fazendo, e também com quem eu tô fazendo. Show! Andréia, Cássio, pergunta final para a gente encerrar aqui, tá? Vamos lá. Andréia, para você, tá? Responda sinceramente. Qual é o primeiro passo, na sua opinião, para quem quer começar hoje, nesse universo do empreendedorismo e falando de marketing? Resumindo um pouquinho o que a gente falou, é, é justamente isso. Por que que eu vou fazer isso? Sabe? Por que que eu vou fazer isso? Eu vou abrir uma loja de roupa. Por que que eu vou abrir uma loja de roupa? Ah, eu vou abrir uma loja de tênis. Por que que eu vou abrir uma loja de tênis? E como eu vou abrir? Qual o meu objetivo? Eu acho que sem o objetivo, sem você ter ciência, porque daí fica um fardo, né? A primeira dificuldade fica um fardo. Agora, se eu sei por que eu tô fazendo isso, não é um porquê da boca para fora, tá? Ele não é Lácio, mas é porque que eu preciso ganhar dinheiro. Tá, mas tu pode ganhar dinheiro vendendo pouco na praia. Por que que tu vai abrir uma loja? Ah, porque eu preciso do emprego. Tu pode pegar teu currículo e bater de porta em porta.
por quê. Porque quando você tem essa resposta, você faz um planejamento bem feito. Claro, e depois vem as consequências, né? Você fez um planejamento perfeito. Então, saiba o porquê tu faz o que tu faz. Muito bem. Cássio, uma última pergunta para você. O que muda no faturamento de uma empresa se nós temos processos estruturados dentro do negócio? Isso, Liz. Para mim, o que que acontece? A gente fala que quando você tem uma estrutura bem planejada, você vai conseguir a confiança do teu público. Mas como é que a gente gera essa confiança? A gente fala sempre dentro do marketing que existe o branding, que é o fator importantíssimo para a gente apresentar a marca da melhor forma possível. Isso aí traz o empoderamento, do qual com o marketing a gente vai enfatizar muitas outras situações, tanto de agilizar esse processo, entender principalmente com planejamento, porque a gente ouve muito: "Ah, eu já tenho minha persona", e quando você pega para ver que você não tem. Então você está dando tiro para todo quanto é lado e só reclama de resultado. Então quando você foca em algo, você tem o teu público-alvo, você já começa a ter o primeiro passo do alinhamento, você já sabe onde chegar. Então isso tudo, num passo a passo, você vai conseguir dar o acerto e ter obtenção de lucro ali para tua empresa, mas ele tem um caminho, né. Isso aí. Em resumo, o offline ele conecta. A gente tem esse poder de conexão. E o online, ele tem o poder de posicionar você no mercado. Então, se você busca crescimento, é fundamental que você busque essa estrutura, que você busque por método, que você busque por informações. E hoje é tudo tão acessível, tá tão fácil a gente ter acesso a bons profissionais, ter acesso a boas metodologias. Basta buscar e a gente não querer fazer tudo sozinho e ser o gargalo da empresa. Cássio, Andréia, muito obrigada pela participação de vocês. A gente deixa aqui, finaliza então o nosso terceiro podcast aqui de 2026, o Viva Talks. Muito obrigada por você que assistiu a gente até aqui. Compartilhe com quem você sabe que precisa de um toque para que justamente o negócio dê um passo a mais em direção ao progresso. Salve esse podcast também e até mais.